nós estávamos estudando na ocasião, estávamos fazendo um trabalho de evangelização em que foi citado, né? Se a gente buscar na FEB o trabalho de evangelização para crianças e jovens, ele é baseado nesse tema, mente, coração e mãos. Isso vem lá de Pestalozzi, que ele era a forma que ele desenvolvia o trabalho com as crianças. Então, a gente vê a importância e a gente vê como o trabalho é completo. A gente não pode trabalhar só a mente, porque senão a gente vai ficar só na parte racional, a gente pode trabalhar só o coração, a gente vai ficar só sentimento, muitas vezes a gente vai se perder em lágrimas. E também a gente não pode agir sem ter a mente e o coração juntos. Então, é esse tema que nós vamos trabalhar essa noite, e a gente vai ver como eles se completam. E é isso que a gente quer a cada dia aprimorar mais em nossa vida, porque isso vai, com certeza, nos levar a um crescimento maior. Então, nós vamos trazer aqui, assim, de forma resumida, o que Pestalozzi, como ele definia, né? Qual era a proposta dele quando ele falava mente, coração e mãos. Então, a mente é o nosso desenvolvimento intelectual e cultural nas mais diversas áreas de conhecimento. Então, se nós fôssemos resumir, seria o pensar do homem no mundo. Então, é a nossa capacidade intelectiva. O coração é o conhecer a si mesmo, é nos buscarmos, é refletir sobre as nossas atitudes, é aprimorar os nossos sentimentos e virtudes. E é por aí que a gente vai crescer. Principalmente quando a gente fala em virtude, significa que a gente quer substituir aqueles defeitos, né, aquelas imperfeições que a gente traz por virtudes. Então, aí está o nosso coração, aí está a nossa emoção. Então, o coração, a área do coração, nós definiríamos o sentir do homem sobre o mundo. Só que a gente pensa, a gente sente, agora a gente precisa agir. Então, as mãos é o fazer do homem no mundo. É como nós vamos desenvolver de maneira criativa tudo que nós aprendemos, tudo que nós entendemos, tudo que nós sentimos e colocar isso na prática. Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje: o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso fazer. E aí, lá para o finalzinho, a gente vai reencontrar a indulgência que foi falada na leitura inicial. Então, vamos começar pelo pensamento, porque esse aí é o nosso grande desafio, né? E nós trouxemos aqui. Eu disse que é o desafio porque tudo começa no pensamento. Então, é um grande desafio porque ninguém está vendo, entre aspas, né? Porque a gente plasma e os espíritos estão vendo, né? O nosso encarnado aqui talvez não perceba, mas os outros estão vendo. Por isso que é um grande desafio. Mas vamos ler aqui essa definição que está lá no livro, na Revista Espírita, 1864. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é um atributo especial do espírito, é o pensamento chegado a certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Achei muito interessante porque a gente pode pensar que a vontade faz parte, é um dos nossos atributos. E ele coloca aqui de maneira clara: não, a vontade é parte do pensamento. Vamos imaginar assim: a gente tem um pensamento regular, a vontade é aquele momento mais forte, é onde a gente imprime uma força maior, uma energia maior para que as coisas se realizem. Agora, o pensamento, ele é característico do espírito, ele vem do espírito, ele não vem da matéria. Ele é processado no cérebro, que é a parte material do nosso corpo, para processar o pensamento, mas ele pertence ao espírito. E ele, onde tudo começa. Não tem uma palavra que a gente fale, não tem uma ação que a gente realize que não tenha passado pelo nosso pensamento antes. Então, é por isso que o cuidado com o pensar é tão grande. Joana de Ângeles, lá adiante, ela diz assim, no livro Desafios e Soluções: o pensamento é força viva e atuante, porque procede da mente que tem sua sede no ser espiritual,
sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna. Ou seja, a gente exterioriza o que nós temos em espírito, se eu posso falar dessa forma. E a gente vai observar em toda a literatura espírita consagrada, sempre nós vamos ter um estudo sobre o pensamento. Basta lembrar de Emmanuel, Pensamento e Vida, né? Um livro inteiro dedicado ao pensamento. A gente vai lá e lê um livro, o poder, né, do pensamento, da vontade. Então, nós temos assim, uma infinidade de livros à nossa disposição para falar sobre o pensamento. E como pensar é criar, a gente vai ter que trabalhar e disciplinar o nosso pensamento para que a gente realmente aprenda a substituir um pensamento em desequilíbrio com um pensamento equilibrado, um pensamento mais harmonioso. E é difícil, não é? Porque primeiro que a gente não para nunca de pensar. E aí, aquela coisa que diz que quando a gente medita é para parar de pensar, não existe. Nós vamos acalmar o pensamento, nós vamos focar o pensamento em algum ponto, mas parar de pensar não seria natural. Né? O que nós precisamos realmente é ter consciência do que pensamos. Porque com o nosso pensamento nós vamos atrás o que é de bom e o que é de ruim. Porque nós somos conectados por afinidade, por sintonia. Como eu falei anteriormente, o que a gente pensa é plasmado. Então, eu estou pensando aqui no pão de queijo, que foi falado, eu estou aqui plasmando pão de queijo. Aí tem um espírito ali mineiro que adora um pão de queijo, quer se conectar comigo através desse pensamento. Só que se conectar pelo pão de queijo está tudo bem, né? Não faz tão mal, a não ser que me induza a comer um pacote inteiro de pão de queijo. Mas se a gente tem um pensamento em desequilíbrio, se estamos num momento de tristeza, num momento de angústia, e esse pensamento persiste, naturalmente, espíritos na mesma situação vão se conectar conosco. Então, de repente, aquela angústia, aquele sentimento que nós estávamos sentindo se amplia, porque além do nosso, está conjugado a um pensamento também desse espírito que está na mesma situação, que às vezes não tem sequer a intenção de nos fazer mal. Ele simplesmente se conectou conosco pela sintonia do pensamento dele. A gente tem por hábito de dizer, é um obsessor, às vezes não é. Às vezes é até o contrário, né? Nós que obsidiamos com esse nosso pensamento constante em desequilíbrio. Então, já que a gente não pode parar de pensar, a gente vai disciplinar esse pensamento, ou pelo menos acalmar, controlar e estar consciente dele. Consciência é ter ciência do que nós estamos pensando. E aí, disciplina é uma palavra que, na maioria das vezes, a gente não gosta, porque parece que disciplina é aquela coisa que a gente tem que fazer forçada, a gente não quer. Não, disciplina, muito pelo contrário, é ferramenta poderosa para que a gente realmente realize as coisas. Não é à toa que Emmanuel disse para Chico, né? Para ele poder realizar toda aquela tarefa, bastava que ele tivesse disciplina, disciplina. E aí nós trouxemos aqui um conceito muito interessante de disciplina, que assim acaba qualquer pretensão que nós tenhamos contra essa palavra. É a capacidade que pode ser desenvolvida por qualquer ser humano e que evolve para toda circunstância ou ocasião a prática de uma atuação organizada e perseverante a fim de obter um bem ou um fim determinado. Ou seja, é nós nos organizarmos mentalmente para que na prática, no dia a dia, a gente também possa realizar as coisas de forma disciplinada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que ultimamente eu tenho confessado muito nas minhas palestras. E eu estava assistindo outro dia um vídeo pequenino, e que era uma moça que ela levantava, aí ela pegava o telefone, aí ela via alguma coisa, pegava outra coisa, ela começava a fazer a cama, aí ela lembrava de outra coisa. Então, ela foi fazendo uma coisa atrás da outra, não terminou nenhuma delas. Aí eu olhei assim, digo, meu Deus do céu, parece eu de manhã, que levanto, vou desligar o telefone, aí começa a arrumar a cama, lembrando de... Isso é total indisciplina. Ou seja, que se a gente. Isso é um exemplozinho simples e bem prático,
Mas se a gente segue uma sequência, uma disciplina, a gente produz muito mais. Porque a gente vai fazendo as coisas em sequência, tudo que é começado é terminado, nós estamos focados no que nós estamos fazendo, então nós não perdemos a sequência dos fatos. E o que Joana de Ângeles diz para a gente? Sempre substituir um pensamento malsão por um pensamento bom. Então, se eu percebo que o meu pensamento já começou a acelerar, eu tenho que parar para respirar, eu paro para contar até 10, eu faço uma oração. A oração, imediatamente, se a gente foca na oração, não precisa ser. É uma oração espontânea mesmo. Se a gente para pensar em cada palavra que nós estamos dizendo dessa oração, naturalmente o pensamento vai acalmar, porque você não pode estar analisando a oração e pensando 500 mil coisas ao mesmo tempo, não é? Então, é uma forma de, pouco a pouco, ir disciplinando esse pensamento. É quando perceber que vem aquele pensamento, hoje não quero indulgência com ninguém, vou criticar a todos. Aí a gente lembra, puxa, acabei de ler o Evangelho. Então, pouco a pouco, a gente vai tomando esse pensamento. A gente sabe que, de forma técnica, o mindfulness é instrumento poderoso também para acalmar o pensamento, a meditação. Então, a gente diria, meditação e oração é a forma com que a gente vai, pouco a pouco, trabalhando. Agora, a gente tem que se conhecer, né? Porque se a gente se conhece, a gente sabe que tipo de pensamento é mais comum em nossa mente. Por que eu penso tanto assim? Por que eu penso tanto no cinza se o céu está azul? Então, nós invariavelmente temos que passar, nós vamos chegar lá no coração, mas o pensamento é o que primeiro vem. Tudo começa no pensamento. Então, por que, se o dia está tão lindo, por que eu só estou vendo aquela nuvem que ficou parada em frente ao sol? É igual o exercício da página com um pontinho preto. Alguém já fez esse exercício? Se eu mostrar para você aqui essa página, deixa eu ver se você tá, não dá para ver direito. Não? O que você está vendo aqui? O que a gente está vendo aqui? Alguém quer falar? O O que você ponto, viu aí, Cláudia? o ponto que você colocou, O ponto preto, né? né? Agora, olha só como nós somos. A página é desse tamanho. Olha o tamaninho do ponto. O que a gente viu? A gente tem uma página inteira branca. A gente viu um ponto preto, mas a gente focou no ponto preto. Então, o nosso pensamento é assim. Às vezes a gente para e foca num determinado ponto, quando tem um universo enorme à nossa volta que a gente poderia estar prestando atenção. E é isso que Joana fala. Joana fala, quanto mais a gente se apega ao pensamento, mais forte ele fica. Então, se você percebe que ele não está bem, você substitui por outro pensamento e deixa que ele correr. Você não briga com o pensamento. E quanto mais a gente briga com o pensamento, mais forte ele fica. Não é? E até que vai falar lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, e quando a pergunta é: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas mais inclinações? Sim, e frequentemente, fazendo os esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Há quão pouco dentro de vós fazem esforços. Por que eu trouxe isso? Porque a nossa mente, ela cria muito. Então, nós temos que nos conhecer, nós precisamos saber quem nós somos, as nossas inclinações, e aí a gente vai perceber o tipo de pensamento que a gente produz. Agora, para isso, a gente volta à velha disciplina, mas que é um treinamento. Se a gente quiser praticar um esporte, ser bom nesse esporte, a gente vai ter que dedicar tempo a ele. Da mesma forma, a gente vai dedicar tempo aos nossos pensamentos. Como é que a gente melhora a qualidade dos nossos pensamentos? Através das boas leituras, das boas conversas, da leitura edificante. Quando a gente para um estudo como esse, olha que maravilha, no meio de um dia de mil atribulações, de mil coisas, a gente parou para ler o Evangelho.
não é? A gente parou, a gente fechou o mundo lá fora e trouxe para cá a questão espiritual. A gente se envolveu com toda a vibração, com toda a ajuda que a espiritualidade está nos trazendo. É como se fosse um oásis esse momento que a gente para estudar. Então, quando a gente convida, às vezes as pessoas não entendem muito bem, acho que a gente é chato, né? Que a gente convida para os estudos, mas tem gente que tem medo que a gente convide para os estudos, porque depois nós vamos convidar para ser trabalhador da casa. Então, tem todo tipo de justificativa. Mas uma coisa boa é que, pelo menos uma hora no dia, a gente está fora desse mundo louco lá fora, dedicado a uma leitura edificante, construindo dentro de nós uma força que a gente precisa para, quando chegar lá fora, enfrentar os desafios, né? Em apenas uma hora no dia, e é um momento que a gente está totalmente conectado com a espiritualidade, que são os verdadeiros dirigentes dos estudos, das palestras, dos trabalhos que nós participamos na Casa Espírita. Então, é esse pensamento que a gente vai construindo pouco a pouco, porque aí a gente, com as boas leituras, com as boas conversas, não tem nada mais gostoso do que sentar numa mesa com um cafezinho, pão de queijo, conversar com os amigos, né? Mas uma conversa saudável, uma conversa que nos traga bons conceitos, que nos traga força, que nos traga encorajamento, esperança. Não é sentar para falar do mundo, né, louco que está acontecendo, senão a gente está até saindo deprimido. Mas perceber nessa conversa que existe muita coisa boa acontecendo. Perceber nessa conversa que existem várias formas de agir e tem sempre opção melhor na vida. Então, esse pensamento ele vai ficando mais equilibrado. E aí a gente vai ser capaz de lidar com as nossas emoções. Mas, como a gente estava falando da mente saudável, ela provoca boas emoções, bons sentimentos. Eu tinha que trazer essa frase de Lázaro, que é lá no Evangelho, quando ele diz que quanto mais delicado do sentimento é o amor. E esse sentimento que nós estamos aqui construindo, né? A gente ama os nossos próximos mais próximos. E conforme esse sentimento vai crescendo, a gente vai passando a amar os próximos mais distantes. Olha que interessante esse nosso grupo aqui hoje. A gente aqui, eu conheço próximo, assim, presencialmente, sou a Cláudia. Mas por conta desse estudo, a gente já tem uma relação próxima, por exemplo, com a Beth, que já faz parte, né? A gente está junto toda semana e a gente vai criando esse laço. E é assim que a gente vai construindo as nossas relações, né? As nossas relações vão crescendo e aquela família universal que nos é apresentada pelos bons espíritos, é assim que ela vai sendo construída. Então, vamos falar um pouquinho mais desse sentimento, já que nós falamos da mente, agora a gente vai falar do coração. Mas não aquele coração de novela, não vou falar o nome da novela, mas aquela coisa, né, derramada, mas o sentimento verdadeiro, aquela vontade de fazer o bem ao próximo, aquela indulgência que a gente é capaz de oferecer ao próximo, aquela tolerância que a gente quer, mas que a gente também dá. E aí nós trouxemos aqui o restinho dessa mensagem de Lázaro, que ele diz: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Que quando ele fala são os instintos elevados à altura do progresso feito, é para a gente ter certeza que a semente desse amor nós já temos. O amor nós já temos. Tanto que a gente ama o nosso gatinho, a gente ama as nossas plantas, a gente ama os nossos próximos, mais próximos. E essa planta vai crescendo, esse sentimento vai se desenvolvendo e vai se espalhar por toda a humanidade. É quando nós seremos capazes. Intelectualmente, nós sabemos que somos irmãos em humanidade porque nós somos todos filhos de Deus. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter certeza dessa irmandade, que nós vamos ter esse sentimento dentro de nós. E não dá para imaginar só a mente e só o coração. Porque se a gente pensa só com o coração, a gente não é capaz, às vezes, de distinguir o bem do mal.
a gente acha que está tudo bom, está tudo belo, quando não está, e é preciso que haja correção, e quem vai trazer essa capacidade de discernir é a mente. Então, a mente, sem o coração, é capaz de construir armas destruidoras. O coração, sem a mente, é capaz de aceitar coisas que são inaceitáveis. Então, é preciso que os dois trabalhem juntos. E é isso que Jesus sempre nos fala. Quando a gente lê o Evangelho, a gente vê que aquelas lições de Jesus, elas são para serem colocadas em prática no nosso dia a dia. E a gente ainda pensa que o Evangelho é um livro de templo. Não, não é um livro que a gente lê apenas no templo. É o livro que a gente lê em qualquer situação, em qualquer circunstância e em qualquer lugar, porque vai nos dar a orientação necessária para que nós possamos viver com mais harmonia, não é? E aí a gente trouxe algo aqui que vocês vão ver que bate exatamente com o que nós lemos no Evangelho sobre a indulgência, que é uma orientação de um grupo de psicólogos de como a gente demonstra amor. Porque às vezes a gente acha que demonstrar amor é abraçar, beijar, concordar com tudo, né? Só que tem pessoas que não querem nem ser tocadas. E não é que elas tenham alguma coisa contra, não é? É que não tem essa facilidade do toque. E se a gente concordar com tudo, se a pessoa estiver falando alguma coisa errada, a gente vai concordar só para demonstrar amor, a gente está fazendo um desfavor à pessoa. Então, ele nos diz assim que tem uma maneira simples de nós sairmos desse instinto, passarmos para o sentimento, agir com sentimento em relação ao outro, de uma maneira assim que às vezes as pessoas não esperam. Exemplo, validar o outro. Toda pessoa tem algo de admirável, reforçá-la nos aspectos positivos, dizendo o quanto é considerada e auxiliá-la a melhorar aonde há falhas. O que é isso? Exatamente o item 16 do capítulo que nós lemos hoje, a indulgência. Isso é indulgência. Não é compactuar com os erros, mas é valorizar o que há de bom. A outra coisa que ele fala que é muito importante é que essa nossa atitude ela seja espontânea. Porque se for uma coisa forçada, qualquer um percebe e perde seu valor, não é? Então, esse demonstrar o amor, ele começa por aí, né? Percebendo o que há de bom no outro, da mesma forma que a gente quer que o outro perceba tudo aquilo que a gente tem de bom. Porque, olha, o ser que é 100% mal e 100% bom só existe em novela. Porque na vida real, todos nós temos de tudo um pouquinho. Né? Nós temos aqueles momentos que nós somos maravilhosos, tem aqueles momentos que nós acordamos no pé esquerdo e nós dissemos coisas que não deveríamos dizer, mas o que nós queremos, na verdade, é tolerância e indulgência. Então, o que nós queremos para nós, nós oferecemos para o outro. E tem uma coisa linda que Albert Schweitzer fala, que foi aquele missionário, que uma sugestão de leitura, um livrinho pequenininho sobre a vida dele, que foi não sei se vocês conhecem, foi um missionário na África. Ele era um grande músico, eu acho, alemão, daquela área ali. E aí um dia ele foi visitar a África e ele sentiu esse chamado para ir ajudar a África. Ele fez um curso de medicina, ele já não era jovem adulto, ele já era adulto adulto. Ele fez um curso de medicina e foi trabalhar na África para atender aquela população tão necessitada. Aí ele vinha de tempos e tempos à Europa para realizar concertos. Com esses concertos ele arrecadava fundos para levar para esse hospital que ele construiu na África. Com o tempo, infelizmente, por conta do trabalho pesado que ele fazia, as mãos já não permitiam tocar. Mas o trabalho dele é lindo. E uma vez foi perguntado para ele qual o mandamento mais importante que ele considerava. E aí dos mandamentos, né, qual o mais importante que ele considerava? E ele disse assim que Cristo falou de um único mandamento, e esse mandamento era o amor. E ele exemplificou isso, ele viveu
para servir a esses irmãos na África. Imagina isso lá no século XIX. Se hoje a gente vê toda a dificuldade pela qual a África passa, você imagina isso no século XIX. Mas agir com tolerância e indulgência, respeitando o outro, sendo como ele é, não compactuando com os erros, mas valorizando o que a gente já tem de bom. Não é? E aí, já que a gente não pode viver, olha, você um tempo, viu? Porque eu posso me empolgar aqui, e é que eu não estou vendo aqui o meu reloginho. E a gente já falou da mente, a gente já falou do coração. Então, a gente pega a nossa mente, junta com o nosso sentimento e vai fazer boas obras. Aí chegamos às mãos, mente, coração e mãos. E aí eu tenho que ler esse trecho de Paulo de Tarso, que eu amo, eu acho que vocês também gostam muito, que é, ainda que eu falasse a língua, as línguas, as dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Eu acho que isso define, assim, no total, o que é a caridade. É fazer de coração, fazer o seu melhor e dar verdadeiramente de si ao outro. E, às vezes, é preciso que seja algo material, porque você não vai exigir de uma pessoa que está passando fome na rua que entenda a sua linguagem poética, a sua linguagem evangélica. Ele está com fome, é preciso dar comida a ele. Mas o que Paulo nos traz é que sempre tem algo que a gente possa fazer, e não dá para passar por essa existência sem fazer algo por alguém, sem oferecer um pouco de si ao outro. E isso está comprovado, inclusive cientificamente, o benefício que fazer o bem nos traz. E aí nós trouxemos aqui vários pedacinhos de artigos, por exemplo, no New York Times, é um artigo de Natalie Anger, e ela diz assim, o hormônio do amor, chamado ocitocina, é liberado quando realizamos atos de bondade. Essa liberação ajuda a reduzir a pressão arterial e a melhorar a saúde geral do coração. Alguém sofre de pressão alta? Já pode direto fazer algo por alguém que já melhora a situação. O coração já fica mais saudável. Tem um outro estudo da University Berkeley, que diz assim, eles fizeram um estudo com várias pessoas e a metade dos participantes relataram que se sentiram mais fortalecidos, com mais energia, depois de ajudar aos outros. Alguns relataram também se sentirem mais calmos, menos deprimidos. Nós temos um trabalho que nós fazemos aqui em conjunto com o Centro Espírita Bezerra de Menezes, que o Bezerra de Menezes faz vários trabalhos sociais, e um deles é uma cozinha que prepara almoço para os homeless. E é impressionante. Tem dias que tem 5 pessoas, tem dias que tem 10 pessoas, mas a gente entra naquela cozinha e é uma energia tão boa. É assim, é como se a gente ganhasse, sabe? Tudo que foi desgastado durante a semana, todos os aborrecimentos, os estresses que nós passamos, quando a gente passa aquelas 2, 3 horas na cozinha, a gente sai outra pessoa. É impressionante. O pessoal que vai fazer a entrega, porque são vários grupos, tem um que prepara uns kits, tem outro que ajuda na preparação da comida e outros que distribuem. E todos relatam a mesma coisa e se encontram em momentos diferentes. E é exatamente isso que a pesquisa demonstrou. Outro estudo, esse aqui é da University of British Columbia, e a psicóloga é Jennifer Trax, e eles fizeram um trabalho longo, e tudo indica que fazer o bem reduz a ansiedade social, pelo seguinte, quem tem problema de ansiedade social
Ele não sabe chegar no local né, se relacionar com as pessoas. Mas se ele vai fazer um trabalho no bem, ele já vai se relacionar com a pessoa com um objetivo. Então, é mais fácil chegar até as pessoas. E todo estudo indicou que todas as pessoas que participaram desse trabalho, ao retornar, voltaram numa condição bem melhor. Foram pouco a pouco vencendo essa dificuldade, vencendo essa ansiedade social. E a médica, a psicóloga, inclusive, diz: olha só, que atos de bondade podem ajudar a combater o medo da pessoa socialmente ansiosa, de uma avaliação negativa de terceiros, promovendo percepções e expectativas mais positivas de como as outras pessoas irão reagir. Então, como essa pessoa já vai a esse contato social com um objetivo bom, já reduz aquele medo de que alguém vai criticá-la, que ela está fazendo bem. Então, às vezes é preciso ato de gentileza, às vezes um simples ato de gentileza já ajuda. Porque para quem tem essa dificuldade muito grande de relacionamento, é difícil chegar, vou chegar lá na rua e entregar comida. Não, é muito difícil, a gente sabe disso. Mas às vezes é um obrigado, às vezes é abrir uma porta. Já é um ato de gentileza que já vai colaborar com essa dificuldade que a pessoa possui. Aí eu me lembrei porque eu tenho aqui no meu computador um adesivo do Gentileza gera gentileza, para quem é do Rio e do meu tempo, deve lembrar que tinha lá o profeta Gentileza, que era um homem que ele espalhou, né, pelo centro do Rio, ele escrevia palavras de consolo, de conforto, né? E ele tinha uma grafia toda específica. Até foi feita há um tempo atrás, uma exposição no Rio de Janeiro com todas as obras dele. E é isso mesmo, gentileza gera gentileza. Então, gentileza vai colaborar. Se a gente não consegue fazer uma coisa grande, o ato de gentileza já é essa coisa grande que a gente estava buscando. Porque às vezes, a gente fica esperando, né? Não, eu só vou fazer alguma coisa quando eu ganhar na lóteca, eu vou montar uma mansão do caminho na minha cidade. Mas, às vezes não precisa isso, é um ato de gentileza, não é? E é por isso que eu trouxe aqui, e o livro de hoje, eu estava falando para a Beth, o livro de hoje é o Jesus no Lar. Antes de eu falar do Jesus no Lar, quando a gente estava falando de pensamento, fica aqui a sugestão do livro Os Poderes da Mente, de Sueli Caldas Schubert. Ela é muito didática, ela dá bastante exemplos, esse livro é excelente, então aqui uma sugestão. Mas a gente tem que falar mesmo é de Jesus, e nós trouxemos Jesus no lar. Para quem não conhece esse livro é uma série de bate-papos de Jesus com seus discípulos, lá na casa de Simão Pedro. Eles iam de noite, né, depois de toda a labuta, eles sentavam lá e tiravam suas dúvidas com Jesus. Imagina você sentada lá, depois de um dia cansado, né, de muitas tarefas, e você ter essa oportunidade de ouvir Jesus. E nós vamos falar hoje do capítulo 20, que é a caridade desconhecida, que vai exemplificar bem essas pequeninas coisas que a gente pode fazer. Então, eles estavam lá conversando e alguém perguntou: ok, eu quero muito ajudar, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. O que que eu vou fazer para ajudar alguém? Como é que vai ser, né? Como é que eu posso beneficiar alguém se eu não tenho um tostão? E aí Jesus vem contar a história de um homem que era um sincero devoto da lei. Era um homem realmente muito bom, mas era um homem muito pobre. Ele passava por uma situação muito difícil. Todo o pouco dinheiro que ele fazia, ele tinha que utilizar para a família. Ele tinha vários filhos, eles passavam grandes dificuldades. Então, realmente, ele não tinha como ajudar financeiramente ou materialmente alguém. Não tinha. E isso, como ele era muito, né, muito devoto e ele entendia essa lei do amor, essa lei da caridade, e ele se sentia mal de não poder contribuir com o próximo. Até que um dia ele pensou bem e ele disse que talvez pudesse fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Qual foi a atitude dele?
E ele começou pelo pensamento. Ele decidiu que, a partir daquele dia em diante, todas as vezes que ele pensasse alguma coisa sobre alguém, se não fosse positivo, se não fosse favorável, ele ia transformar e ele ia encontrar o que existia de bom nessa pessoa. Então, todas as vezes que tinha alguém, por exemplo, se tivesse um grupinho conversando e começasse a falar de alguém, ele vinha e ele trazia algo positivo dessa pessoa e ele encerrava aquela conversa, aquela fofoca. Ele não dava espaço para intriga, para cólera, para mal-estar, para situações conflitivas. Se alguém o ofendia, ele sempre achava uma maneira de dizer: essa pessoa age porque age por algum motivo, sabe? Ele não é que ele aceitasse que aquela ofensa, ele simplesmente nem se sentia ofendido, porque ele sabia que aquela pessoa devia ter um grande problema. Ele ficava calado, ele não se entregava à discussão, e isso ele foi fazendo isso uma coisa de forma habitual, com tudo e com todos. E aí o tempo foi passando, não é? E até que chegou o dia de ele voltar ao mundo espiritual. Chegando no mundo espiritual, para surpresa dele, ele que se sentia tão pequenino porque ele não tinha contribuído, né, com o próximo, ele chegou no mundo espiritual e lhe trouxeram um diadema de luz para a sua cabeça. E aí ele ficou assim: mas como? Por que eu mereço isso? Eu não mereço, não, eu não pude nem ajudar as pessoas. E ele estava com medo, né? Porque tinha aquela coisa de que quando chegasse no mundo espiritual, ia ter um julgamento. E aí ele ficou em lágrimas quando ele viu, né? Ele se sentiu assim premiado. E aí o autor, né, o Lúcio, diz assim: ele foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. A gente vê, né, a gente fala tanto do mundo que precisa de paz, que o mundo está muito conflitivo, mas a gente esquece que esse mundo em guerra do lado de fora começou no mundo em guerra das nossas mentes e dos nossos corações. E aí Jesus continua a lição. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, às vezes, ninguém nem está vendo, ninguém nem está sabendo. E a gente está fazendo uma grande caridade quando a gente ora por alguém, quando a gente pensa em alguém com bons sentimentos, quando a gente evita a fofoca, quando a gente não espalha algo que não é favorável de alguém. Então, essa é a caridade desconhecida. Então, não precisa de dinheiro, não precisa de grande esforço físico, mas precisa de mente e coração para que se realize. Então, nós gostaríamos de encerrar deixando essa imagem aqui para que a gente mantenha a nossa mente em boas vibrações. Que aí a gente vai colocar a nossa mente, o nosso coração e as nossas mãos em favor dos nossos irmãos. Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um dos meus pequeninos, mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Que Jesus sempre nos ilumine e nos ampare, que na verdade, ele sempre nos ilumina e nos ampara. Nós que precisamos chegar para ele, porque às vezes é a gente que se afasta, não é ele que jamais se afasta da gente. Então é isso, amigos. Muito obrigada por essa oportunidade de falar de Jesus, de sentir Jesus.